Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, sua linda, Londrina, capital da alegria. Eu lembro muito bem de quando cheguei aqui vindo de São Paulo, era a capital mundial do café. E aí, infelizmente, depois da geada de 75, aí esse codinome, esse slogan de Londrina foi mudando um pouquinho. Me lembro também de outros slogans que dizia que Londrina era a capital inteligente, capital da ciência, capital da tecnologia, né? Capital dos eventos, enfim. Eu penso que ainda nós estamos procurando as nossas tendências de Londrina. Mas entre todas as tendências de Londrina, eu tenho certeza que uma delas é o bem receber a todos. Então, você, morador de Londrina ou não, você nascido em Londrina ou não, seja muito bem-vindo em nossa cidade. É uma das cidades mais legais para se morar, para se viver, para se investir. Eu não ganho nada para fazer esse tipo de propaganda. É que eu amo Londrina de paixão. Tenho um escritório até fora do país, mas adoro demais essa cidade que soube me receber, soube me criar, e eu apenas faço, sabe o quê? Devolver com informação a tudo aquilo que a cidade já me proporcionou. E falando em informação, que melhor informação do que nós descobrirmos um pouco mais sobre política? Como é a política? Como se faz política? Dar bom dia já é ser político? Sim. A partir do momento que você dá bom dia ao próximo, você já está fazendo a política de bom relacionamento e uma boa vizinhança. Pois bem, mas para falarmos sobre política partidária, o que é política, de onde nasceu a política, quantos partidos políticos tem no Brasil, como é a política na Inglaterra, na China, nos Estados Unidos, quanto que ganham os partidos políticos, como que faz para montar um partido político, enfim, nem direita, nem esquerda, nem centro, apenas a palavra política. Por isso que eu trouxe aqui cientistas políticos e professores. Entre eles, Mário Sérgio Lepre. Ele é cientista político e professor universitário, formado em Ciências Sociais e Direito pela Universidade Estadual de Londrina, é mestre em Ciência Política pelo Estado do Rio de Janeiro, uma universidade muito competente do Rio de Janeiro, que hoje foi acampada por outras universidades, autor dos livros Caos Partidário Paranaense e Política e Direito. Trabalha com análise política, eleitorais e constitucionais. E também o Vinícius José Zanini Rocha. Ele possui formação acadêmica na área de História, licenciatura da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. É pós-graduado em Ciência Política e Estratégia pela ADESG, Associação dos Diplomatas na Escola Superior de Guerra, bem como em Ciência Política pela ANIPAM, União Pan-Americana de Ensino. E também é graduado em Direito pela UEL. Então eu tenho 2 graduados em Direito pela UEL e homens de idades diferentes. Um quase chegando aos 60 e outro quase chegando aos 40. Vamos então ao mais experiente, Mário Sérgio Lepre, meu amigo de mais de 30 anos, cientista político. Tudo bem com você? Bom dia! Bom dia, Marcão. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Felicidade, é um sucesso o programa e vamos lá, vamos levar isso aqui, poder dividir com as pessoas aquilo que a gente conhece um pouco e quem sabe aprende muito. Né? Aprende todo dia, né? Política todo dia, né? Todo dia. Política é uma vida, né? Política é vivência, né? E eu sempre tive praticamente dentro de mim a ideia de querer não só estudar, mas também querer fazer política. Então é isso que foi me motivando e foi me trazendo para esse patamar aqui. Esse ramo. Para esse ramo aqui, né? E aí a gente vai levando e vai descobrindo coisas e aprendendo muito também. Esses dias atrás aprendi algumas coisas também que eu já achei que eu sabia. É mesmo? E aí, não, por incrível que pareça. Não, aprender sempre. Por incrível que pareça, depois você pode até perguntar aí, o que você aprendeu aí? Para mim foi eu ouvi aquele negócio e falei, mas como? Então eu tô... Porque é uma coisa que você trabalha há mais de praticamente quase 30 anos, né? E de repente, a hora que você vê... Mas aparece uma novidade. Aparece uma novidade porque muda. E você nunca imaginar aquilo. É mesmo? Aconteceu comigo a semana passada, Marcão. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para você. Eu falo. É muito bem. Vinícius Zanini Rocha, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos os ouvintes. Vamos tratar aí um pouquinho, tentar trazer um pouquinho de informação no sentido de esclarecer alguns pontos, deixar um pouco mais palpável, deixar um pouco mais... até mesmo gostoso de ouvir, de entender, de esclarecer, conectar uns pontos, isso é bem importante, que é algo, a política muito bem colocado, ela no Bom Dia já é política, ela querendo ou não rege nossas vidas de várias maneiras, pessoal, interpessoal, estatal, e é um compromisso que eu acho que o brasileiro tem que ter de amadurecer mais politicamente. Infelizmente, né, numa perspectiva histórica, até a gente pode citar determinadamente, de uma maneira mais precisa, mas numa perspectiva histórica nós ainda somos bem infantis, nós somos ainda bem começando a engatear nesses andamentos políticos
por vários fatores. E aí hoje... Fatores culturais, né? Fatores, questão de governo, tivemos mudanças, o envolvimento da população, por muitas vezes foi tolhido, daí depois volta. E aí essa construção, ela ainda está... É uma construção constante, claro, vamos imaginar, assim como o aprendizado, né? Nunca vai se esgotar, nunca vai se exaurir. Mas vamos tentar aqui hoje trazer um pouquinho para que o pessoal em casa, o pessoal que está nos vendo, entender um pouquinho melhor, falar, opa, tá aqui, isso ali, é assim mesmo, olha só, essa luzinha que é importante. Essa luzinha que é importante. Seguinte, na história da política, onde começa? Roma Antiga, Grécia, alguém em algum momento na humanidade disse, isso aqui precisa ser regido dessa forma, isso aqui é uma cidade, isso aqui é o campo, eu mando, vocês obedecem, isso tudo começou em algum lugar. Nos primórdios, nas escrituras, onde é que está o começo da política? Dá para a gente falar de várias coisas, né? Porque, por exemplo, você pensar a política como uma relação de sociedade, como assim? Você tem um grupo de pessoas que convivem. Então, o ato de conviver não é fácil. Você imagina, às vezes você tem uma família, 4 pessoas, os desejos são diferentes, uma quer uma coisa, uma é um pouco mais evitada e tal. Então, a coordenação para a convivência, ela é necessária. E isso é necessário desde dos homens primitivos. Então, qual é aquele que, de repente, tem uma legitimidade maior em relação ao grupo? Aquele cara que tem, de repente, um conhecimento de alguma coisa, que olha para o céu e fala assim, vai chover. e sabe quando ele tem um feeling melhor e as pessoas acabam confiando nele, dando a ele uma certa legitimidade e isso gera uma relação de poder. Naquela época, então, era aquele que tinha um pouquinho mais de conhecimento, começou a escrever o que seria lei. Não sei se era aquele que tinha um pouquinho mais de conhecimento, de repente uma legitimidade. Isso eu estou falando, mas eu tô fazendo uma... porque você perguntou, eu fui longe, né? Imaginando que a política ela é necessária sempre que você tem um grupo de convivência, né? Eu já uma observação que eu acho bacana, que é eu posso estar acreditando errado ao Florentino Maquiavel, que ele fala que o pai da ciência política, né? Ele fala que uma citação que a política é o calor gerado pelo atrito das relações humanas. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem uma relação humana, está havendo uma relação política. Quando o cara estava lá na Suméria, nas sociedades teocráticas de Lavradio, o que é isso? Sociedades organizadas com valores sacerdotais, religiosos, em torno dos grandes rios, plantando ali o sedentarismo, os caras começaram a ter um excesso de comida e começou a juntar pessoal. Pronto. Ali o cara tem um vizinho. Eu planto X, ele planta Y, a gente troca. Opa, temos que dividir tudo isso. O escambo apareceu. Aí alguém quer pegar alguma coisa? Isso, não pode pegar. Não pode pegar. Nós temos que nos proteger. Isso, sobrou, tem que vender. Então aí começa uma sociedade civil organizada com a política. Isso, ou com os contratos, né, começam a ser feitos de uma maneira, claro, não formal, mas aí vem esses momentos e necessidades que tornam os líderes. Um momento de crise, um líder mais forte, um cara que tem um corpo militar, um momento de fome, ou um cara que tem uma tática melhor para produzir e estocar alimentos, e aí acabam sendo polarizados aí essas escolhas. Mas a política, como relações, tem 2 seres humanos, sapiens, começaram a conversar, já rolou uma política. Com toda certeza. Porque existe relação de poder, sempre existe. Tem, né? Sempre. Onde a gente está, tem relações de poder. Onde você põe o pé, e sempre tem pessoas que têm um feeling, alguma coisa mais, né? E acaba tendo legitimidade. E aí você vai tendo uma política boa, tá? O que deturpa a política, muitas vezes, é quando a relação começa a ficar falsa, mesquinha, forçada. E aí entra uma série de vantagens indevidas, tal. E aí a gente está acostumado com isso, né? Porque a sociedade, de uma certa forma, ela não só é no feita Brasil, por relações... Não, no mundo todo. Não, isso é uma questão humana. Isso é humano. Isso é humano, né? Porque a gente acaba observando a forma com que nós temos política, né? E a gente tem os canais que apresentam as nossas câmaras municipais, o governo do estado e o governo federal. E a gente também vê a política fora do nosso país, né? Quais são diferenças básicas quando você vê uma política feita nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra e no Brasil? É o número de partidos políticos? Eles estão fazendo política há mais tempo? Nós estamos mais culturalmente atrasados nisso tudo? Porque eu percebo o seguinte: nós temos muitos partidos políticos e tem países que têm poucos partidos políticos. Isso. E a maioria dos nossos ouvintes e também quem está navegando pelas redes sociais pode achar uma pergunta óbvia, mas não é. Porque às vezes você fala, mas aquele país
você não consegue ter mais do que 2 partidos políticos. Naquele outro você tem 4, naquele outro você tem 6. Como é que se rege tudo isso? De onde começou toda essa divisão política no mundo? Já pulamos a história de Roma Antiga e Grécia. Vamos partir um pouquinho mais para frente. Vamos lá. O homem já está com roupa, já está com cavalo. Vamos embora. Mas lá na Roma Antiga também tinha o Partido Popular, tinha o Partido da Elite. Tinha o Senado. Os patrícios. Tinha também esses partidos. Também, né? Tinha aqueles que mandavam, os mandantes e aqueles que obedeciam, né? E é interessante regra geral. Na pluralidade grega, né? Na pluralidade grega. Na Ágora. Né? Você tem num lugar, você tem uma participação mais ampla, a democracia lá em Atenas. Do outro lado, ali em Esparta você tem o Esparcia fechado naquela classe, acabou. Então ali também tem partidos, tem grupos. Eu só gostava dos gauleses, por causa do Asterix. Tô brincando. boa referência. Cara, nada melhor que história em quadrinho para descobrir romanos, né? E o resto do mundo, principalmente os gauleses que tinham o Asterix. Né? Mas tudo política. Sim. Então, o começo de tudo isso foi força militar, organização familiar, tudo isso escrito. Então, existe nos anais da história toda essa condensação política de época. Sim, e cada região, cada história vai construindo um jeito. Então, a China tem uma característica, tem uma cultura, a Índia tem uma cultura, mistura a religião com a política. Porque, veja, quando você tem relação de poder, então também entra a questão da crença. Imagina, por exemplo, vamos pegar aí na antropologia. A antropologia é outra área também afim. Por quê? Porque estuda relações humanas, sim, só que de civilizações não ocidentais. Bom, mas então tem líder? Tem líder em tribos. E muitas vezes ele é um líder religioso. Então, por que ele é líder político e é religioso? Porque ele fala alguma coisa, você vai morrer. E o indivíduo morre. Essa é uma força que vem de um campo energético, e isso foi estudado por antropólogos. O pajé, o líder, ele tinha essa prerrogativa de apontar, por exemplo, pessoas... De vida e morte. Sim, o poder de vida e morte. O cara ele se sentia tão excluído do grupo, porque o grupo é pequeno, né, tal. Então você imagina, o líder é religioso, o grupo é pequeno. O peso daquela mentalidade, o peso de uma sentença de alguém que é o líder. Então você se acaba. Então tem a política ele conduzia aquela vila, ele conduzia aquela aldeia, ele conduz tudo. Com as forças da natureza, tinha um pouquinho mais de noção de tudo isso, e aí também passava a ser um líder, além de religioso, político. Isso aí cria o direito que vem desses costumes, dessas interações. Então veja que está tudo junto. A sociedade ela vai se construindo dentro disso, dentro de seres humanos que se relacionam, precisam de alguma coisa e criam regras. E aí a gente vai embora. É muito curioso a pluralidade de tudo isso, né? Porque se você pegar sistemas, falando de sistemas econômicos, sistemas políticos que for, e você aplicar esses mesmos sistemas em cada uma dessas nações, ele vai se encaixar de uma maneira diferente. Ele vai ter algum ajuste regional. Isso você não tem um padrão. É uma coisa essencialmente humana, né? Você tem que fazer aqui pegou a mesma regra, vamos dizer assim, pegou o mesmo texto e entregou para 2 sociedades em lugares diferentes, a aplicação delas vai ter coisa diferente. Então essa padronização, ela é inumana, ela só pode ser feita por uma máquina, né? Então não tem como você fazer isso com os seres humanos. Então quando você pega, por exemplo, a política lá na China, ela é uma política que ela tem as diretrizes A, B e C. Mas isso já foi aplicado em outros países e foi diferente. As diretrizes dos Estados Unidos e do Brasil, teoricamente, são semelhantes, mas aplicações completamente diferentes. Na Inglaterra, os caras têm uma carga histórica de milhares de anos. Então aí vai chegar uma coisa que para nós aqui é completamente lógica e incrível, para eles lá é impossível na mente deles que aconteça. Então aí vem toda essa carga, toda essa configuração de história, de sociedade, de costume, de hábito, e aí... Mas o mundo todo, querendo ou não, né, bilhões de pessoas conduzem suas vidas, seus negócios, mais ou menos com a mesma regra, né? Por mais que a gente tenha tantas aldeias, que a gente tenha tantos mundos paralelos, me parece que pelo menos uma porcentagem segue o mesmo tipo de política. Existe o regente, as classes sociais separadas, e aí segue-se o mundo. Existem relações humanas, diferentes, com costumes, culturas, etc., mas existe. E essas relações, elas criam regras, essas regras vêm de ordem cultural, de ordem religiosa tal, que é
peculiar desses grupamentos que vão se consolidando. E aí você vai criando modelos de dominação, vamos dizer assim, que estão vinculados a essas realidades, que são diferentes, né? Então, para algumas coisas, trazendo para a atualidade, você estava falando aí, né, Inglaterra e tal. Por exemplo, na nossa Constituição do brasileira, existe um dispositivo na Constituição que é chamado princípio da anterioridade eleitoral, que diz assim, que se você quiser alterar as regras para as eleições, então você tem que aprovar a lei com um ano antes da data da eleição. Por quê? Porque se for aprovada depois, a lei entra em vigor, mas não vale para a eleição que for menos de um ano. Entendi. Entenda. Então, veja, se você falar isso para um alemão, para um inglês, ele não entende. Ele fala assim, mas como assim? Por quê? Porque aqui você tem uma tendência a mudar a regra de acordo com o interesse. Para jogar na Entendeu? hora. Então, eu vou mudar aqui porque eu tenho vantagem ali. Entendeu? Então, nós temos que ter um ano. Então, por exemplo, vamos lá, nós estamos em... Um ano de precaução. Exatamente, nós estamos terminando setembro, né? E aí, a eleição do ano que vem é em outubro. Eu não sei que dia, primeiro domingo de outubro. Tá. Não sei quando vai cair, mas é o dia da eleição de 2024. Então, se você quiser alterar a regra para a eleição de 2024, você já teria que ter aprovado hoje. Porque se aprovar a lei em outubro, não vale mais para 2024, só vai valer para 2026. E vai explicar isso para o resto do mundo. Vai explicar para o alemão. Para nós já é lei. Sim. Exatamente. Lei eleitoral. Desse passado histórico, né? Da nossa construção de ter feito essas manipulações isso, aí, exatamente. A gente muda, agora é vantajoso assim, quem está no poder então atua para... por isso que propaganda mudava toda hora. Aí lembra, a gente fazia campanha lá atrás, aí tinha assim, agora pode outdoor. Não pode mais outdoor. Agora pode, não pode mais bexiga. Aí lembra dos comícios, virou showmício, virou não sei o quê, não pode mais. Então, eles vão mudando. E vai mudando. Lei Falcão, lembra que o político não podia falar. Só podia aparecer. Só podia aparecer. O cara não pode mais falar. Cara, cada mudança louca. Né? Agora, eu imagino que para as próximas eleições teremos muitas mudanças e os senhores serão, com toda certeza, buscados, né, em suas profissões para poder orientar tudo isso. Vamos fechar esse nosso pensamento. Então tá lá. Então a gente começa desde esses sítios arqueológicos, a gente já descobriu que tudo isso não vive sem a política. Como é que funciona um partido político no Brasil? Eu quero montar um partido político. Marcão Careca... Partido bom político. Negócio, não, estou brincando. Quero montar um partido político. Eu estou brincando. Começa como? Mas você sabe que hoje é um bom negócio. É mesmo, cara? Porque... Comercialmente falando? Porque, veja, Marcão, o partido político hoje... porque houve há tempos atrás, teve aqueles escândalos, né? Do mensalão, petrolão e tal. E aí houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não poderia haver financiamento de campanhas eleitorais por parte de pessoas jurídicas. Uhum. Então, antigamente você tinha, por exemplo, a Odebrecht, né? As grandes empreiteiras, que financiava político, e aí depois o cara ganhava a eleição, então, bom, como eu financiei você... Favorecia. Então, exatamente. Então, as licitações, etc., a empresa estava favorecida. Tal. Virou um investimento. Era um investimento, né? Tal. Aí o Supremo Tribunal Federal decidiu que isso não poderia mais acontecer. Bom, mas aí como é que se financia a campanha? Então, porque os grandes financiadores, né? Eu vou financiar com o dinheiro do Marcão, ele pode dar até X... Né, do que ele ganha. Então tem um limite para a pessoa física, né? E tem um limite para a pessoa jurídica também. E aqui a gente não é tão tradicional, desculpe só. Não é tão tradicional que nem nos Estados Unidos, o pessoal faz muito baile. O cara tem. Para você. Arrecadar. Para você você dizer que você é do partido, não é simplesmente falar eu voto no partido. É você participar. É você, eu vou lá, eu pago, o cara. É aberto isso. É comum. E aí vem essa associação é mandar dinheiro. Então, me associar não quer dizer assim, eu apoio o partido do Marcão, eu vou votar no Marcão. Não. Se eu apoio o Marcão, eu boto um chequinho aqui na mesa e dou o dinheiro para ele. O tanto que eu quiser, não tem limite. Lá tem uma questão também fiscal, né? Mas é muito habitual que muita gente dê dinheiro. Então, na massificação do negócio, vem uma grana muito mais pesada. Aqui no Brasil, eu te conto que é muito mais raro você encontrar. O cara fala, coloca adesivo no carro, defende, mas pagar ali pro partido, fazer, já é... Ao contrário, ele faz isso quando ele recebe do partido. Tem muito sacanagem. É o contrário, né? Sim. Como que se monta esse partido? Não, então, aí, exatamente, né? O que eu estava falando é o seguinte. Então, como eles cortaram,
né, via Supremo Tribunal Federal, o que o político fazia? Ele precisa de dinheiro. Então eles inventaram o tal do fundo eleitoral. E aí o fundão eleitoral, que é uma porcentagem do orçamento da União, que é o dinheiro de todo mundo. Sim. É o bolo que junta tudo. Tá? Então, e esse dinheiro ele vai diretamente para a presidência do partido. Então o presidente do partido hoje tem um poder danado. Entendi. Tá, então esse dinheiro vem do fundão. Vem do fundo eleitoral, grande Fundo parte. eleitoral. Esse fundo eleitoral é dinheiro de onde? De vários impostos. Seu. É De que vários impostos. tem uma coisa assim, imposto não pode ter destino direto. É. Eu não posso, o pessoal fala assim, eu paguei o imposto aqui, o IPVA, um imposto, mas a rua, eu paguei a taxa, mas a rua, então o imposto, ele não pode ter direcionamento, você não pode, eu tô pagando esse imposto aqui para consertar a rua, não pode. Vai tudo pro mesmo bolo. Isso. E de lá vai ser tirado. E é por isso que o fundão tem uma soma obscena de 4,9 bilhões. Esse nome é quase obsceno, fundão. Quando é fundão, você não vê o limite. É um fundão. Não podia ser um nome bonito. Limitadão? Não, ele não tem limitadão, ele é um fundão. Isso. Então vai ali e cai todo o dinheiro. E aí, sendo o presidente do partido, você vai ter nas suas mãos o dinheiro. Então aí você fala assim, e aí você acha, mas entre eu pegar 10 mil, 100 mil, 1 milhão, depende do quê? Do tamanho do meu grupo político? Depende do número de deputados federais que você tem. Isso. E se eu não tiver nenhum? Tô fundando agora. Não. Aí você vai ter uma parcela. Na lei tem lá, né? Então o partido que elege tanto. Então você eleger mais deputados, você tem mais recursos do fundo. Isso. Mas tem sempre um recurso residual lá que vai para partidos que não tiveram. Estão começando ou tiveram uma redução. Eu tô começando, eu falei pra você, eu vou começar meu partido. Então, o partido Marcão Careca não tem deputado nenhum, não tem vereador, não tem governador, não Mas tem o Marcão, andou mudando muita coisa. Eles proibiram coligação nas eleições proporcionais. Justamente. Então, eles criaram cláusula de barreira. Então está cada vez mais difícil dos partidos conseguirem representação. E sem representação o dinheiro é baixo, tá? E aí então não é aquele negócio, né? Vamos montar um partido aqui. Talvez não seja assim. Agora, os partidos que estão aí e que têm esse recurso porque elegeram deputados, o PL, por exemplo, é uma bancada enorme. Então tem um fundo bastante grande. Quantos partidos políticos nós temos no Brasil? E só um detalhezinho, o partido novo que chega, ele tem um prazo para angariar uma porcentagem de votos válidos. Se ele não angariar essa porcentagem, ele é fechado, ele perde a sua capacidade de se pleitear. Normalmente o partido político, quando ele entra no país, ele tem que entrar no país todo. Então ele tem que ter representatividade em todos os estados. Geralmente quando o pessoal forma, ele já traz um político de peso, já trazendo uma carteira eleitoral, uma carteira de votos ali. O cara já tem uma... eu estou entrando com um tanto, já dá vamos dizer assim, um start ali para ele conseguir se manter. Né? Porque se ele não atingir isso, ele vai perdendo, né? Vai perdendo essas habilitações. A lei ela regula tudo certinho. A lei regula. Ele tem a lei dos partidos políticos, que regula isso aí que ele está falando. Quantos partidos tem no Brasil? No Brasil, que tem funcionamento parlamentar, ele tem uns 30. Atualmente, ele tem uma avaliação... Tem registro no TSE. Porque o partido é assim, Vamos montar um partido? Tá. Então, a Constituição exige que o partido ele tenha uma ação nacional. Então, ou seja, primeiro ele é uma pessoa jurídica. Em todos os estados. Isso. Em todos não. No começo não. Você precisa de pelo menos 5 estados. Tá. Né? E esse partido ele tem primeiro a personalidade jurídica, ou seja, ele tem que virar uma pessoa jurídica de direito privado. Tá. Então, nós primeiro vamos registrar esse partido no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Uma empresa. CNPJ. Tá? Mas isso aí é o quê? Isso aí significa que você tem uma pessoa jurídica. Agora, eu quero competir nas eleições. Aí tem outro registro. Aí você precisa de uma assinatura, você precisa de apoiamento. Aí, para ter apoiamento no Brasil inteiro, ou seja, quem é filiado a partido político tem que... o Marcão está montando... Ele registrou o partido lá no cartório. Então, agora ele quer concorrer às eleições. Para ele concorrer às eleições, aí tem que ter o registro no TSE. E o registro do TSE depende do apoiamento. Então você tem um apoiamento mínimo, um número mínimo de assinaturas no Brasil inteiro, para você poder levar para o TSE. Ser habilitado. Você ter uma ideia, o Bolsonaro queria montar um partido, se não me engano, era o. Como é que tinha o nome? Ele estava cogitando o partido logo depois que ele teve uns problemas com o PSL, que ele se elegeu em 2018. A dificuldade dele e do grupo dele para criar esse novo partido. E aquela, um presidente da República. Então, mesmo cara, sabendo que a dificuldade que ele tinha no TSE também, né? Porque o número de assinaturas, na verdade, você vai precisar de... e o TSE tem que contar. E poderia ser eletrônico, não é.
Então eles vão contar ali individualmente. A Marina Silva, para formar a rede, teve dificuldade. Então não é rodou o país inteiro, hein? Não por causa desse apoiamento no TSE. Hoje, 30 partidos políticos estão no Brasil. Na prática, são 30. Não sei se a pergunta seria essa, qual deles que é o mais importante, não. Qual deles que é o mais forte, não. Qual aquele que se destaca mais, o primeiro lugar, o partido mais forte do Brasil hoje? Não dá pra gente... Porque eles mudam muito. Uma hora tem essa mudança de cadeiras, o cara tá num partido, ele se desentende, vai para outro. Então eles têm Os três maiores. É o PL, o PT, sem dúvida. E o terceiro deve ser o PP, PSD. Eu acho, o PP é um forte candidato, PSD, União Brasil. Olha a União Brasil. Que é uma bastante. É uma fusão, porque você pode fazer, já que está tendo dificuldades no que diz respeito ao acessar os recursos, então o que você faz? Então, nós temos que ter candidato de ponta. Forte. Então, a tendência é fusão de partido. Por isso, União Brasil, por exemplo, é resultado do PSL com Democratas, DEM, antigo DEM, que era o PFL antigo. Então eles vão mudando. Ou seja, você é do tempo de Arena e PMDB? Sou. MDB, né? Eu penso depois, era MDB. Aí eram apenas 2 partidos no Brasil. Por conta do regime militar porque, veja, o Brasil ele era um pluripartidarismo na democracia de 46, né? O Vinícius é historiador, vai falar melhor disso aí. A democracia de 46, de 46 a 64, que tinha o PTB, o PSD, até a Ação Integralista Brasileira, o DN, o PCdoB foi caçado, né? Então você tinha esse número de partidos, aí o que aconteceu? Aí teve aquele problema lá em 64, e aí então, quando o regime militar assumiu, aí eles começaram com os atos, né? Ato Nacional número 1, número 2, até que teve, acho que o número 2... O AI2 65, que foi virou bipartidarismo. Aí por quê? Porque eles estavam vendo que é muita gente para conversar. Não dá, mano. Porra, como é que você tem 1, 2, 3, organizar 4, esse papo aí, faz uma fila aí, não dá certo. Em 3. Você vê, tem que chamar mais 10 aqui, não dá, pô. Era muito. Aí eles falam assim: corta isso aí, militar, né? Então, corta isso aí, é só 2. Um que é contra e outro que é a favor. É uma oposição. É partido do sim e do sim, senhor. Eu falo, não. O Arena, a Aliança de Renovação Nacional. Cria-se. Ou isso é outra coisa. No Brasil, o partido tem uma coisa poética, né? O cara coloca, ele faz lá as metas do partido, objetivos, cartas, textos, coisa linda, aquela coisa literária, assim. Folclórica. Prática mesmo, né, meu amigo? Por isso que não dá pra prometer muita coisa, né? Tem que conhecer um pouco o Brasil, principalmente tem que conhecer a sua aldeia, tem que conhecer a sua cidade. Por isso que eu acho muito importante um partido político que tenha bons vereadores, porque é um vereador que levanta as necessidades de um bairro, de uma vila, da iluminação, da segurança, da escola, mas da onde ele entende, né? E aí o senador lá em cima vê todo esse patamar. Mas é em cima disso mesmo que eu quero conversar com vocês. As funções, desde o vereador até o senador. Josinho, nós temos mais uns 2 minutinhos ainda? Mais 2 minutos? Então, antes da gente entrar para o nosso breve intervalo comercial, funções de um vereador na cidade. Fiscalizar. Ele é um fiscal do executivo, basicamente. Inclusive, isso é uma coisa que nas campanhas o pessoal acaba muitas vezes por se aproveitando da ignorância da população ou de má fé mesmo. O cara fala, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma lei sobre a educação. Meu amigo, você não tem competência para isso. Você pode querer, mas aí praticamente como um cidadão. A função do vereador é fiscalizar essencialmente o executivo. É fiscalizar o executivo. Quem é o executivo? O prefeito. Então os vereadores estão ali para fiscalizar, levar as ideias, não é? Dividir ideias e tal, mas muitas vezes a iniciativa de lei no município é muito do prefeito. Então nem isso. E outra coisa que o Vinícius falou ali é importante. O vereador às vezes não tem noção da competência legislativa municipal. Então acho que ele pode fazer uma lei, mas essa lei só pode ser feita pela União. Entendeu? Então a ideia é até boa, mas ele tá amarrado. Ele vende essa ideia. O problema é que ele vende essa ideia. Mas ele fala, pô, vou fazer. Mas não pode, nem se ele quiser, nem se dá tudo certo. A lei não deixa.
Então ali acaba se criando aí vários vácuos. O cara fala, pô, o cara prometeu tal coisa, Não. mas não cumpriu. Mas não às vezes tinha nem como. ele mesmo não sabe, o vereador mesmo não sabe mesmo não até sabe, qual o concordo. limite dele Não sabe. para fazer aquela lei. Muito bem, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Nós começamos lá na Grécia Antiga e chegamos até agora nos vereadores de hoje em dia. E a gente sai para mais um intervalo comercial. Nosso primeiro intervalo comercial, e você continua nos acompanhando aqui pela 91,7. Mas a gente sai para o intervalo comercial e você continua pelo canal do YouTube, tá bom? E no canal do YouTube a gente conversa coisas que a gente vai discutir no próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta aqui pela 91,7 na Pai Querer. Em torno disso, porque tem essa figura dessas transições, tem as migrações, aí vem essas fusões, como propriamente união, aí dá essas osciladas. Mas é que na realidade é um empreendimento, né, cara? Os grandes partidos têm tradição, os MDBs, o PDB, o BDT, né, esses grandes mais antigos, PT, o PT propriamente. O PT é um Qual que é o partido mais antigo do Brasil? porque é o novo, agora são de 1979, né, 80, que foi esse quadro que resulta no que nós temos hoje. Então, começou, por exemplo, naquele lá, como é que ficou? Ó? Era o MDB, que daí virou PMDB. Porque a lei aí exigiu o P. Virou partido, exatamente. Falando, cara. A lei exigiu P. A lei exigiu P. Então, o MDB antigo, era a Arena MDB. Isso. Arena MDB. Aí, porque são vários quadros partidários, né? Esse que a gente estava falando que é do regime de 46, é o DN, PSD, o PTB, que, né, os partidos mais tradicionais ali da época, daí foram extintos, porque o regime militar. O regime militar falou, é a Arena e MDB. Aí a Arena ficou com o regime militar e o MDB a oposição. Então, isso durou durante o regime militar. Aí, quando acabou não, quando veio a lei da anistia, que ainda estava no regime militar. O Figueiredo tá. O Figueiredo estava abrindo. Encerrando ali. O Figueiredo foi a abertura dele, né? Então, aí fizeram a lei, uma nova lei. E aí, então, o bipartidarismo forçado, aí virou o nosso regime atual de partidos. Pluripartidário. E daí, o que eles fizeram? Então, olha lá, a Arena virou PDS, o MDB virou PMDB, o PT se formou, aí veio o PTB, que era os antigos do PTB antigo que queriam o PTB, aí houve uma briga com o Brizola queria o PTB, mas a Ivete Vargas... Vargas, que era do Vargas, né? Então ela queria o PTB. Aí brigaram. Aí o Brizola acabou montando o PDT. Isso. Então esses são 5 iniciais. E aí tá, e muitos deles, e a confusão maior é que muitos deles eram membros do mesmo partido, daí associou com daqui, aí virou. Então tem dificilmente na história que a gente lê, você tem figuras novas. Provavelmente eles começaram juntos e depois, pela disputa de poder, foram começou a crescer, começou a ter bolo para todo mundo, daí começou a aprender o caminho e ficou sozinho. Estou chamando aquele jovem para participar do meu partido. Ele deixa de ser jovem, 3, 4, 5 anos, e fala, vou montar o meu também. Isso. Vou puxar. Faz a filial. Antes era mais fácil de montar partido. Antes era bem mais fácil. Na época nós tínhamos centenas. Partido dos aposentados. Partido do corintiano, Partido da Mulher Brasileira. Nossa, eu me lembro disso. Quando você falou do corintiano, eu lembrei, porque eu sou corintiano, eu me lembro. Tinha um partido político só para os corintianos. O que eles imaginaram? Cara, nós somos milhões no Brasil. Simples. Vamos para a nossa bancada. Vamos ter vereador, vamos ter deputados. Exatamente. E aí virou uma confusão sem tamanho. Porque, primeiro, aí vem várias situações, até mesmo fiscais.
Quando você faz uma colaboração com um partido, você tem até tem abatimentos na Receita Federal. Aí acontece, para que partido que você deu? Eu dei o partido do corintiano, mas eu sou o presidente, ou o presidente é o Marcão. Aí o cara fazia manobra fiscal através de partidos. Aí o cara fazia projeções ou licenças, ganhava privilégios. Lavava dinheiro. Virou uma confusão sem tamanho. Cara, você sabe que no fundo, cara, quanto mais difícil for, no bom sentido não é difícil, né? O brasileiro tem a mania de falar, não, o troço é meio complicado ali, aquele cara é chato. É porque o cara exigiu nota, é porque o cara exigiu lisura. Não é verdade? Quanto mais lisura nisso, melhor. Estamos voltando agora para 91,7. Então você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, agora é hora de voltar também para 91,7. 3, 2, 1... Muito bem, estamos voltando agora também pela 91,7 a Pai Querer. Estou aqui com Mário Sérgio Lepre, cientista político, e também Vinícius José Zanini Rocha, professor de História. E eu estou aqui perguntando para eles o básico do básico do básico. Então você que entende de política, não vai ficar pensando, pô, Marcão, cada pergunta rasa que você está fazendo. Mas quem é entendido não precisa desse tipo de informação. A nossa informação está sendo exatamente para aquele que não entende. Então a minha ideia aqui é puxar desde Roma Antiga, Grécia, como é que começou tudo isso, né? De onde que a gente desenterra a política de boa vizinhança, a política partidária, quantos políticos existem envolvidos em cada partido. É para aprendizado básico mesmo. E aí a última pergunta foi, como é que trabalha um vereador? Ele nada mais é do que um fiscal da prefeitura, né? Cada um na sua região, cada um com a sua expertise, ele vai ali e ele leva ponderações, ele leva ideias, ele leva projetos para serem aprovados. Por isso que não adianta exagerar nas suas promessas, porque no fundo ele tem mãos atadas também. É isso que vocês me orientaram. Tem a figura dos dois poderes também, que às vezes fica um pouco, por ser eleições e tudo mais, o pessoal às vezes dá uma confundida. O poder legislativo, ele é o poder mais próximo, mais representativo da população. Então, quando você fala, por exemplo, aqueles movimentos, o cara fechou o Congresso, o cara fechou uma Assembleia, uma lei que impediu, ele está bloqueando a população. Porque o Executivo, ele é um representante popular, claro, mas a representação plural, a representação de vários grupos, é o Legislativo. Então, o prefeito, ele é um representante popular? Claro que ele é eleito por voto popular, sem dúvida. Mas na Câmara de Vereadores, que é a cara da cidade. Assim como a Assembleia Legislativa do Estado, que é a cara do Estado. Gostei dessa. Entendeu? A Câmara de Vereadores é a cara da cidade. Ali você vai ter o cara que pode, pega o representante do bairro, que se tornou um vereador, pega o cara do outra região, pega o que representa empresários. Ali você tem todos esses aspectos. O prefeito, querendo ou não, você vai afunilando, acaba no segundo turno, escolhe um. Entendeu? Que é assim como o presidente. Onde o Congresso Nacional, com o Senado representando os estados e a Câmara representando a população, você tem essa pluralidade. Então aí tem esses dois poderes aí na discussão. E aí a casa, aqui no caso de vereadores, ela faz a lei, o prefeito vai sancionar, vai botar na prática e eles têm que acompanhar. Quem propôs a lei? O prefeito, como a maioria das leis são, realmente, o prefeito propôs. Como é que ela vai ser aplicada? Como é que ela vai andar? Está sendo feito direito? Mas isso aqui é a lei do interesse de quem está sendo para quem. Entendeu? Isso tem todo esse... Parcelamento urbano, todas essas coisas interessam muita gente. Tá? Muito bem. Por aí vai. E um deputado estadual? Funções básicas? Ele vai entrar nessa praticamente mesma escala. Né, da fiscalização, proposta de leis, claro, né, tem a competência, mas também deu acompanhamento aí, claro, né, numa outra categoria, já numa outra escala, de gestor de valores, e aí também algumas atribuiçõezinhas a mais. Diferentes. Porque o Brasil é uma federação. Então, em sendo uma federação, você tem que ter, é o que ele falou, a cara do município, o vereador. A cara do estado, o deputado estadual. A cara do Brasil, o deputado federal. E o senador representa os estados. É isso que diz a Constituição. Então, por isso que você tem um número fixo de senadores por estado. Por quê? Porque é como se fosse uma casa que representasse o equilíbrio da federação. Agora, uma opinião pessoal que eu quero de vocês. Sim. Por que o senador fica 8 anos e não 4? A gente não... Quem que criou não isso? Existe, não existe uma lógica, que a gente vai dizer assim, não existe uma necessidade. Não foi uma canetada? Mas eu acho que vem do pacote de Abril. Isso, o pacote de Abril que os senadores biônicos lá. Isso. Ernesto Geisel. Lá atrás. 1977. Ele era amigo de alguns senadores, tal. Não, porque ele precisava de maioria. Isso. Aconteceu o quê? Então, cara. Ó, pessoal, estou precisando dos negócios aqui, vou deixar você mais 4 anos. Não, vou colocar algum.
Biônico que ele falou aí, biônico. O que era? Lembra do Homem Biônico? Lembro. O Homem de 6 milhões de dólares. Eu lembro, era uma série Você não lembra, americana. né? Não, você eu sei não. que existiu, mas Vinícius, você é muito novo. É novo. Porque eu assistia o Homem Biônico. E vem Ele naquele era ali- aquele cara que jogava coisa assim, lembra? Aquele ele barulhinho? não morria. Ele era feito, ele era feito com peças. Ele corria. tal. Né? Sessão Ele- nostalgia. Bom, deixa pra lá. E vem aí o Homem Biônico. Vem aí o Padilha. Naquela época, tinha essa série de televisão, pra quem não lembra, né? Ela era famosa, então passava, né, nas televisões e tal. E aí o Biônico era o cara que ele tinha um poder a mais, né? Isso. E o Ernesto Geisel, ele precisava de maioria no Senado. Então, o que ele fez? Ele pegou em cada estado e indicou. Vai ter alguns que não serão eleitos. Eles serão indicados por mim. É que acontece no Eu dei uma pesquisada aqui, deu Homem de 6 milhões de dólares. Foi ficção científica de Ciborgue. 5 temporadas, de 73, cara. Ó. Steve Austin é um homem que Isso, sofre uma tá grande vendo? acidente e é reconstituído como Ele um é ciborgue. reconstruído. E por isso ele passa a trabalhar com o Departamento de Inteligência Científica nos Estados Unidos. Meu, é brincadeira, a gente acreditava nisso, rapaz. Mas enfim, Mas existiu legal, essa hein? série e aí pegaram esse nome para aplicar. Isso, É que Biônico. ali aconteceu o quê? O regime começou a perder apoio, começou a ter um crescimento da oposição, e ali, para ele, como ele olhava que os estados interioranos tinham maior adesão da arena, ele pegou e fez uma reconfiguração da casa, e ali colocou, ó, que vão ter mais alguns, e claro, se nomeados, somente os amigos do rei, né? Então ele trouxe alguns ali, garantiu maioria no Congresso, e controlou, e manteve a situação na rédea. Porque houve uma eleição, se não me engano, a eleição de 74, que o MDB ganhou no Senado. Então o MDB fez muito, inclusive o Leite Chaves aqui no Paraná. Sim, Leite Chaves, né? Leite Chaves no Paraná, que foi eleito pela oposição, pelo MDB. E o governo olhou para que você imagina você ter Você controlar o sistema. Arena e MDB. Aí de repente o MDB tem mais senador que a Arena. Porra, mas não pode. Então você precisa equilibrar. Mas equilibrar é o seguinte, Marcão, você quer ser senador? Porra, cara, não, você só precisa votar comigo. O senador calça Meu curta agora, Deus você vai, é do você. céu, cara. Por isso que, então, houve uma reconfiguração e aí a gente passou a ter... 8 anos. A gente passou a ter, então, esses mandatos e você repara que você Eles tem não batem. 2-1, né? Então, como eles têm 8 anos de mandato, na eleição de 2022 foi uma vaga. Na vaga do Álvaro Dias. Sim. Então quer dizer que o Álvaro Dias tinha sido eleito lá na eleição de 2010, né? 2014. 2014, então, para 2022. É isso. Isso, né? É. Então, Álvaro Dias, 2014 e 22. Aí, na eleição de 2018, você teve 2 senadores, que foi o Flávio Arnes aqui no Paraná e o Oriovisto Guimarães, que estão no mandato. Estão no meio do mandato, praticamente. Entendi. Então, em 2026, nós teremos duas vagas. Meu Deus, e aí quer que o povo ainda entenda tudo isso. Você acabou de falar sobre reis e rainhas. Por que tem alguns países que, mesmo com o presidente, tem reis e rainhas? E tem vários no mundo ainda. Vários. Então, isso aí é uma questão histórica, né? Como é que isso vem de um modelo... De uma dinastia? Vem de De uma uma formação. transição, porque a República ela foi implantada. Então, na França, aquela ideia, né, de que a monarquia ela não serve mais, era o absolutismo monárquico, o rei manda tudo, não queremos isso, então vamos destruir e fizemos a revolução. Em alguns países, a revolução ela não foi no sentido de destruir o rei. É até curioso pegar que quando chega esse sistema mais liberal, derrubando aí esse monarquismo medieval, né? Que o Brasil é uma exceção da regra. Isso é uma grande questão. O Brasil ele sempre tem uma coisinha diferente. Eu falo que a terra papagaia nunca nos cansa de surpreender. E aí, o que acontece? O Brasil se tornou uma monarquia, sendo a única monarquia aqui na América. Enquanto toda a América se tornou república. E lá na Europa, essa transição foi um pouco diferente, porque você tem uma tradição muito forte. Só vê até propriamente a questão da monarquia mais famosa do mundo, que é a britânica. Então, né? E a população inglesa ama a monarquia. Aí que tá. Então, no contexto político, o rei Charles, desde setembro agora, ele é o rei da Inglaterra. Rei da Ponto. Inglaterra. Mas Só também que- nós temos o primeiro-ministro, que é o Sunak, que assumiu agora também. O rival era o Boris Johnson. Isso. Então a gente tem o quê? A gente tem um país que olha para o rei Charles dizendo, você é meu rei. E olha para o cara que é o primeiro-ministro, você é meu presidente. Na realidade é o seguinte, aqui a gente tem a figura do chefe de Estado e chefe de Chefe governo de junto. governo. Lá, o rei é decorativo.
O rei, ele é uma... Pra você ter ideia, a irmã mais nova da Rainha Elizabeth, a Margaret, para ela namorar enquanto a Elizabeth não tinha filhos, ela teve que pedir autorização pro parlamento. Porque se a Elizabeth morresse com então, o consorte... Ninguém sabia que ele ia para 200 anos, né? Ela iria... ninguém chutava que ela ia ficar 200 anos. Ela iria assumir. Então, ela não, dependendo quem fosse, ela não poderia se casar, namorar com o cara. Então, o Congresso, o parlamento falou, ó, não, senão ela estava se relacionando com um oficial da Marinha que era divorciado, Tá no filme, proibiu ela. O filme é ótimo, o filme é ótimo. E aí que vem essa situação. Lá, a partir da Revolução Gloriosa, o rei, ele é submisso à administração do parlamento. O rei, ele é uma figura decorativa. Ele é um baluarte de moral, de princípios, de costumes. Ele é a bússola do negócio. Chefe de Estado. Não chefe de governo. Não chefe de governo. Entendeu? Você separa as coisas. Então é assim, quando você tem a monarquia e república. Essa é a forma de governo. O que é monarquia e o que é república? Monarquia... Formas de governo e me separe, por gentileza. Há uma série de coisas em relação a isso, mas basicamente, na monarquia, o chefe de Estado é coroado. E o chefe, na república, o chefe de Estado é um comum. Então você pode ser chefe de Estado na república. Desde que perfaz aquilo que prevê a Constituição. Então você pode virar um chefe de Estado. Perfeito. Na monarquia, não. Na monarquia pertence a uma dinastia. O chefe de Estado. Agora, quem é o chefe de Estado e chefe de governo? É isso que você tem que separar. Isso. Por quê? Porque chefe de Estado tem a função que significa assim, vamos lá, ó, é como se ele representasse o Estado. É como se o Estado encarnasse em alguém. Então uma pessoa física... Então o Estado encarna em alguém. É esse o papel do chefe de Estado. Então quem declara guerra é o chefe de Estado. E é uma coisa muito mais pessoal, né? Vamos lembrar que, por exemplo, muitos desses monarcas, eles tinham domínios, como a própria família Bourbon tinha no domínio ali na Sicília, em Nápoles. Então era uma terra da Península Itálica, a Itália não estava unificada, mas ela era de um governante francês. Então a imagem do Estado, do governo, era o governante. Não tinha esse reflexo do povo. Cara, tem 44 monarquias no mundo. Sim, tem. 44 então, e tem uma que também tem a figura de ter poder ou não ter poder. Não, tem alguns totalmente figurativos. Aquela que é a monarquia constitucional. Por quê? Porque na Inglaterra foi exatamente isso. Então vamos pegar a Inglaterra, que é o paradigma, né? Então você teve a Revolução Gloriosa, o Vinícius falou agora, e aí a Bill of Rights, que é a Carta de Direitos, que disse o seguinte, ó, não haverá mais um monarca que vai governar, no sentido de ser chefe de governo também. Então ele vai ser apenas um chefe de Estado. E aí o parlamento passa a ter a função de governar. Então o chefe de governo passa a sair do partido que tem a maioria no parlamento, que é a Câmara dos Comuns. E aí então você separa quem é o chefe de governo. É o responsável pela inflação, pela saúde, pelo desemprego, etc. e tal. Então esse é o primeiro-ministro. Entendeu? Então olha só como funciona na Inglaterra. Então quer dizer que há democracia? Claro que há. Por quê? Porque você vota para o parlamento. E aí, lá na Inglaterra, como você tem menos partidos, então via de regra um ou outro consegue maioria. Lá tem quantos? Lá tem mais do que 2. Só que os mais fortes são os 2. São basicamente ramificações. Né? Não é que nem nós temos aqui, que são casas. Eles são basicamente 2 linhas de governo e são conservador, o conservador e o trabalhista. O partido, o Labour, né? E o Partido Conservador. E aí tem o liberal, tem o CAP, né? Que é separatista. Mas eles são menores. São menores. Por quê? Porque a eleição é uma série de coisas. Mas acabam se alojando. Eles têm eleição no modelo distrital. Então, para você eleger alguém para o parlamento inglês, é como se você fizesse uma eleição para prefeito. Então, vamos lá. Então, é o distrito, é o condado. Então, o deputado federal lá na Inglaterra, ele é eleito como se fosse um prefeito de um determinado condado. Isso. É esse o cara que é guindado. Cara, isso é muito antigo lá. Sim. Muito antigo. Muito antigo, 1000 anos. É uma coisa de formação, justamente. Era o que? Eram os condes, que tinham suas terras, os landlords ali, que tinham suas áreas. Todo mundo se protegendo. E aí o cara vai... E a coisa chegou para os comuns, justamente na Revolução Gloriosa e Puritana, que aí, vão abrir uma câmara para nós, aonde vai ter o burguês, o cara comum que vai ter acesso. E o nome é comuns. Não, é comum. Quer dizer, o resto não era comum. Com a burguesia. Começou com a burguesia. Mas comum lá em cima. Começou com a burguesia. Porque, eu não tenho título, então não sou nobre, mas eu tenho dinheiro. Eu quero mandar na política, pô. O rei, quando precisa de dinheiro pra fazer guerra, vem no meu cofre. E aí, eu não participo. Quero mandar também. Então, as coisas não são muito diferentes. Não. Ó, nós vamos sair para mais um breve intervalo comercial. E aí, a pergunta vai ser o seguinte. E aqui no Brasil também, muita gente queria voto de um rei, né?
A gente queria a volta de um rei e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. E aí, a opinião de vocês sobre o rei? Mas teve um movimento, não teve? Teve. Tem, A monarquia brasileira. Tem ainda, né? A monarquia brasileira, né? Tem uma bandeira, eles trazem a bandeira do a bandeira do Império. segundo reinado adaptada ali. Eles trazem, eles vão fazem movimentos. Esse tempo atrás, estendeu, acho que não foi no Tribunal do Mato Grosso, Sim. que hasteou a bandeira lá, inclusive é um ato muito... É feio, vamos dizer assim, num termo bem comum, né? Mas é uma afronta, né? É uma afronta, um atentado aí. Ele teria que... regularidade jurídica e tudo mais, é uma coisa... Mas enfim, então há pessoas que têm interesse, né, em, de repente, uma monarquia no Brasil, que já teve uma monarquia aqui. Nós somos, nós por muito tempo. Né? Até 1889, que foi a proclamação da República. Isso. Né? E a República começou mal. Então esse é um ponto também, né? O Vinícius deve saber da história, né? A República começou meio que com um golpe, veio e ela não ficou boa. Não ficou muito bem conversada. Não, ela ficou uma elite. Né? Veio o cara que fez, desencadeou o processo, que liderou o processo, foi simbolicamente o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas ele estava concentrando interesses de Partido Republicano Paulista, de elite urbana. Então acabou cafeicultura. Então, e ele era ministro da Guerra do Dom Pedro. Ele era amigo do Dom Pedro. Nossa, quanto interesse. Ele meio que foi forçado a fazer isso. Tanto que é uma questão de mulher ali também. Né? Com o Visconde de Ouro Preto. Olha como esses caras são tricoteiros! Que negócio é novo. A gente vai sair para um breve intervalo comercial. Você continua aqui pela 91,7 após o nosso breve intervalo comercial. Mas também você pode continuar nos acompanhando pelo canal do YouTube, que essa história dessas mulheres misteriosas a gente conta aqui pelo YouTube. A gente já volta. Pode falar. É que o Ouro Preto, ele e o Deodoro, eles cortejaram a mesma moça quando eram novos. E aí ela, se não me engano, foi o Ouro Preto que acabou levando. O Ouro Preto ganhou um cargo e aí ele teve a oportunidade de tê-la, né? Isso, de conquistar essa menina. E aí o Deodoro ficou doido. Não, eles viraram inimigos pessoais. E aí, quando o Dom Pedro tira o Deodoro lá do Rio Grande do Sul e traz para o Rio de Janeiro, como punição, inclusive, eles mesmos sendo amigos, tá? Lembrando, para você ser da alta hierarquia militar na época do Império, você é nobre, cara. Sim, né? Não é? Era uma forma de você entrar na nobreza. Né? Ele trouxe, aí quando ele chega no Rio de Janeiro, os republicanos paulistas estão procurando um cara. Todo mundo. Cafeicultores, né? Cafeicultores, a elite comercial, os liberais, de maneira geral. Inclusive, tem aquela questão teve aquele atrito com a maçonaria também. Da igreja. O Dom Pedro defendeu, deu uma afastada da igreja. Teve a abolição da escravidão. Que foi de canetada da Isabel. Olha, a gente precisava ter indenização sobre isso. É duro falar isso, mas os caras são proprietários, né? Então, de repente, não tem mais... A mão de obra. Não tem o produto. Mais recurso, é o produto, né? Imagina, você é dono de 300 cabeças de gado. Aí agora não é mais. Não pode mais ter. Entendeu? Então, foi complicado na época. E aí, então, houve todo esse movimento que desagou no Marechal. E aí, o Marechal ficou bravo, levantou de cara amarrada. Não, ele tava mal no dia. Ele estava, exatamente. A proclamação da República do Brasil foi desencadeada numa fake news. Que correu no Rio de Janeiro, estava um clima de tensão, porque o Ouro Preto trouxe uma proposta de reforma e o Congresso, e o pessoal negou. Aí, peraí, os caras estão reclamando que vem a proposta e nega. O que está acontecendo? Ficou aquele clima de golpe. E aí correu um boato que o Ouro Preto tinha mandado prender o Benjamin Constant, que é professor da escola militar, que é o positivismo, que trouxe o positivismo no Brasil, e o Deodoro. Esses republicanos, Os caras levantaram a escola militar, foram para casa do Benjamin Constant, o cara tava lá. E aí eles juntaram a galera, então vão lá pro Deodoro. Chegaram no Deodoro, o Deodoro tava com dispneia, uma insuficiência respiratória. O cara chegou, eles estavam programando isso mais pra frente. Sim, mais pra frente. Já que o cara tá mal aqui, eu morava ali pertinho do palácio. Vamos lá. Fardaram o Deodoro, colocaram em cima do cavalo, ele tava mal. Invadiram, ele entrou, ergueu Viva a República e voltou pra casa. Ele não tava mal. E aí a escola militar, os militares tomaram... Malemar levantou até um livro do historiador, né? Os Bestializados, né? Morreu agora. Malemar levantou a espada, né? José Murilo de Carvalho. Ergueu o chapéu e olha lá. Foi o chapéu. Ele tava mal. E aí, quantos segundos? 10. E aí ele acabou então com essa transição foi totalmente forjada. Essa foi a proclamação da República no Brasil.
Muito bem, muito bem, muito bem. Continuamos aqui. Você entende de política? Com Mário Sérgio Lepre e Vinícius José Zanini Rocha, professores de história e cientistas políticos, e a gente aqui tricotando a respeito de política no nosso país. A gente começou lá atrás na Grécia, depois a gente passou pelo mundo, discutindo um pouquinho mais sobre fundos partidários, como que se monta um partido político, e a gente está tricotando aqui no bom sentido a respeito de como foi montado constituinte, parlamentarismo, presidencialismo, né? Os regimes com os reis, com as rainhas, e o Brasil passando por tudo isso. Né? Como é que a gente faz com que o jovem possa se interessar? Essa foi uma pergunta do Eduardo Raoni aqui, que trabalha aqui junto com a gente na agência. Como é que faz para o jovem se interessar pela política? Ultimamente, com tanta fake news, sabe, com tantos desmandos, e a gente fica um pouco vendido na história. Qual que é a base para a gente ler com veracidade tudo que está acontecendo? Vocês me informaram que nós temos bons canais do Senado, bons canais do governo, que a gente consiga assistir com qualidade e até fazer cursos que você me comentou. Isso. Como? Olha, eu trabalho muito com adolescentes, né? Trabalho com esse pessoal que está... hoje o jovem, ele tem interesse. A grande questão é que ele precisa saber se armar, não é um termo muito pesado, mas ele saber utilizar as ferramentas que ele tem em seu alcance para melhor entender. Qual é que é o grande problema? Nós temos o clickbait, a febre do consumir, o hedonismo de consumir rápido, eu preciso de agora. E isso acaba afastando muito, porque a política ela precisa ter um tempinho, o cara precisa respirar, o cara precisa olhar em 2, 3 fontes, ele precisa enxergar. O meu pai tinha uma situação que ele assinava 2 jornais e ele assistia mais 1 ou 2 jornais. E aí muita gente falava assim, nossa, mas que, né? É a mesma coisa, pô. Gente, né? Hoje é uma coisa mais entendida comumente que não é a mesma coisa. Né? E aí a política entra nisso. O jovem, ele tem que primeiro se educar fazendo uma base muito bacana. Esses canais que a gente falou, tem vários cursos falando dessas figuras de competências, figuras dessa... como é que você se projeta, Me cite alguns, por gentileza. Desses cursos. Tem um curso de ciência política do Senado, inclusive em aberto. Tem a FGV, tem vários cursos públicos também, de política, até mesmo política internacional. Existem cursos que são livros, né? Gratuitos? Tem alguns que são muito gratuitos, PDFs disponibiliza gratuitos. PDF. Mas até mesmo os livros físicos têm um valor bem acessível. Eu me recordo que numa Bienal eu comprei um que é um curso completo. Fala de várias atribuições políticas, de situações, organizações. Então isso, para o jovem, é acessível. E outra, hoje o jovem, pelo amor de Deus, o cara faz chover, meu amigo. O cara compra coisa da China, o cara... Então, ele consegue ter acesso a muita coisa. E eles estão bem interessados. Ô Vinícius, você é professor de uma galera bem jovem, né? Isso. Professor de história, você incute neles essa nova política e você deixa abertamente para eles esconderem. A gente não está aqui discutindo sobre partido político, mas você deixa abertamente para eles conhecerem um pouco sobre toda essa situação política, para eles tomarem partido no partido que eles querem trabalhar, ou sem partido nenhum, apenas entendendo o que é a política no todo. É a formação da opinião, né? Que a opinião, ela tem uma música que ela diz assim: se você escolher por não decidir, você já fez uma escolha. Então você tem que se habilitar, meu amigo. Não tem jeito. Então o que eu procuro fazer, né? Eu procuro sempre trazer a informação. Como historiador, isso é uma coisa que desde Heródoto, você tem esse compromisso de trazer uma neutralidade no sentido de... Aí vem aquele grande problema do pessoal que quer fazer aquela doutrinação. Isso é completamente errado, inclusive antiético para a profissão. Você tem que trazer o quê? Você tem que expor a situação, você tem que digerir o processo. É aquela história, explica Lava Jato para o pessoal daqui um pouco. Você tem que explicar o que aconteceu e tudo mais. Então você tem que dar uma sintetizada, dar uma organizada, expor para que eles tenham argumentos para aí decidir, opa, eu acho que é isso, eu acho aquele outro. Daí se torna pessoal. Então ali, como profissional, eu tenho que me despersonificar um pouco, eu tenho que deixar isso de lado, dados momentos, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui foi certo, isso aqui foi bonito, foi feio. Eu tenho que expor o que foi. E aí esse jovem vai construir a sua opinião. Eles hoje, nós temos, por virtude até mesmo de mídias, de celular, mas está se lendo mais, mas não necessariamente não está se lendo melhor. Melhor, mas está lendo bastante. Lendo mais. Eu percebo isso também. Eles estão se informando mais. E é claro, hoje o universo o mundo bate na porta do jovem.
Então ele tem que já politicamente se posicionar. Por mais que ele mora em Londrina, em Santo Antônio, sei lá onde, em São Paulo, em Paris, o mundo está na porta dele. Se ele pisar na bola, ele está se queimando politicamente também. Cada vez mais jovens também entrando na política, né? Nós temos jovens que foram votados de forma expressiva no Brasil todo. O que eu observo, Marcão, também, né, a minha faixa etária também é mais ou menos, porque eu dou aula para primeiro ano de universidade, também, então sai dali e vem para cá. Tá ali, mais ou menos a mesma coisa. Mas eu percebo um interesse maior por política, porque eu trabalho há muito tempo, né? E outrora a gente percebia que o cara ouvia tal, não sei o quê, mas era meio longe tal. Hoje, a impressão que eu tenho é que os jovens, eles vêm acima de você, eles vêm te buscar, eles vão atrás da gente, né, nos corredores, eles querem mais informação, e não é um nem dois, não, são vários. Eu tenho uma teoria, eu vou perguntar para o senhor, vamos ver se eu estou raciocinando razoavelmente certo. Durante o final, provavelmente no período militar, por exemplo, você pega uma pessoa que ela estava chegando à idade votiva quando deu o golpe 64. Isso. Ela perdeu a capacidade de voto direto durante décadas. Né? Por vezes, até mesmo para um prefeito, num grande centro como São Paulo, perdia o voto. E aí você acaba entendendo que, pô, eu não faço diferença. E aí você pega umas políticas, a política ela tem uma questão complexa, numa era que a informação era um pouco mais custosa, mais trabalhosa. Então você acha que ali deve ter gerado esse estímulo do cara, política, isso aí eu não me envolvo, isso aí deixa lá para quem está empenhado, eu não tenho tempo para isso, né? Vou fazer outra coisa, trabalho e aí faço o que eu tenho que fazer, ganhar meu dinheiro. Eu creio que numa geração acho que teve um pouco desse... Hoje não, hoje o jovem, até porque ele tem muita coisa à disposição dele. Muita informação. Muita informação. Nossa. Uma das informações é a política. Então ele tá vendo ali direto, ele abre o celular, não sei o que, vem alguma coisa. Eu sou do tempo que política era assunto de mais velhos, não é dos mais. meus pais. Não é mais. Hoje a gente percebe claramente. E eles estão interessados, e por isso mesmo, por esse interesse, é que eles vêm atrás da informação técnica, que é o que você estava falando agora. Ou seja, que é o que a gente, de uma certa forma, discutiu aqui. Então, já que eu estou interessado em como é que é político, como é que é o partido político, quem é o quê, então eu preciso saber o que é uma monarquia, o que é uma república, e a democracia, o que faz o Supremo Tribunal Federal. Então, isso que é a base, né? Porque a gente fala STF, a gente hoje fala em dia o Congresso Nacional, é necessário hoje em dia o STF praticamente, eles conhecem os ministros. Né? Ontem teve um ministro dançando, né, que teve a posse do ministro, nessa semana, né? Essa semana. Teve uma posse de um ministro, apareceu dançando, tal, não sei o quê. Já tá ali. Então o cara tá olhando aqui, esse aqui é o cara que é do STF, porque às vezes você tá dando a aula e você fala do STF, né? Que são os poderes da União. Então, e ele tá interessado. Então, hoje é mais gostoso. Eu vou falar a verdade. Porque você antigamente você falava de STF, pô. Não, você fala... Há 15 anos atrás, dou aula. Né? Porque o STF... É o que é STF. Hoje. Não, o cara sabe o nome de ministro. Isso aí é uma coisa de uns anos pra cá, com muita força. Outra coisa, a política ela mudou a sua maneira de se relacionar com a sociedade. Antes era aquela coisa do horário eleitoral, que o cara, ele assistia, ele ia desligar a TV, ele era coisa travada. Hoje, não. Hoje, peraí, deixa eu buscar no site do partido aqui, ó. Deixa eu buscar no site do candidato. Deixa eu olhar aqui. Quem é esse cara? Pô, vamos ver. que ele falou? O histórico da internet do cara. O cara tem lá uma rede social e olha lá no passado o que ele fazia. Então é um bom alerta para as próximas eleições. Né, tomar conta não só da sua vida pública, mas da sua vida digital também. Com certeza. Né? Porque você está exposto. Está exposto. Então, qualquer coisa que você fale, a gente está falando aqui. Então, isso aqui, daqui 3, 4 anos, está aqui. Então, por exemplo, o Vinícius vai ser candidato a vereador aqui em Londrina. Então, daqui 4 anos, aí... Vamos ver se o cara falou. Esse cara falou o quê aqui? Ele tá falando do Marcão Careca 4 esse anos cara atrás. é o cara que tá falando que o vereador fiscaliza. Tá. Ele não tá fiscalizando agora. E é interessante esse tipo de postura, que quando a população adquire esse tipo de maturidade, porque você eleva o nível da política. Né? Eu sempre cito que se for fazer uma conta, que o brasileiro, é uma culpa não da população, claro, mas se nós pensarmos na instalação da República, que nós estávamos falando antes, foi um golpe de uma elite que tomou o poder. Aí caiu o Deodoro, de uma manobra legal, assume o Floriano. Então já está na manobrinha. Entra a oligarquia paulista e fica até 30, governando para si, não para o governo, não para o povo, não liberando curral eleitoral, tudo mais. Mais manobrinha. Entra o Vargas.
O Vargas fica 2 anos sem Constituição, chama depois da Constitucionalista de E 32. depois fecha tudo. Mais Dura manobrinha. 3 fecha aninhos, tudo. basicamente, fecha tudo Ele pro fecha Estado tudo, Novo. Estado Novo. Até 37. 45. Aí que tem eleição, amigo. Eu tô falando, a gente tá falando de 500 anos de Brasil, de 130 anos atualmente né, em torno de república, aí ali em 45 até 64, que daí entra no período militar e sai agora em 85. Eu tenho certeza que em 45, em função da Segunda Guerra Mundial, que nós entramos, não é? Sem saber muito bem sobre os aliados, a prós e contra, também o Brasil sofreu um baque muito grande, não é? No Estado de Direito que ele tinha, porque ele teve que se aliar aos Estados Unidos, sem entender muito bem o cenário da guerra, e o país passou a trabalhar praticamente para a guerra. Sim. Quem não viveu isso... Getúlio tinha um pezinho no eixo. Né? Exatamente. Não foi tão Não fácil, só né? fazia muitos negócios, que foi uma manobra boa do Getúlio, mas vem a figura de que o cara, quando tá lá lutando, ele pensa, pô, tô aqui na Itália, atirando no italiano. Por quê? Porque o governante dele não tem liberdade de imprensa, não tem eleição, não tem polícia política. Mas peraí, eu tenho tudo isso em casa também. Por isso que os pracinhas voltam e justamente é uma outra manobra militar que impede que o Getúlio se candidate na eleição ali para nessa Exatamente. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial, tem muitos livros legais, tem muitos filmes interessantes para que a gente entenda um pouco mais sobre o Brasil também na Segunda Guerra Mundial. Amigos, quais são os principais desafios do sistema político brasileiro? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas são grandes desafios num país continental, né? Nós temos um país muito gigante. Era uma pergunta um pouco mais simples se a gente tivesse na Suécia, né? Na Suíça, né? Luxemburgo, que é desse tamanhozinho, né? Mas um país gigante como esse, os principais desafios. Eu vejo assim, né? Mesmo em outros países tem desafios grandes. Mesmo em países consolidados, a gente percebe. A situação mundial hoje é estranha. A gente observa movimentos que nunca havia observado assim em um tempo recente em países como a França, Israel. Israel teve praticamente uma, mas é um movimento assim, tipo o Brasil de 2013, até pior, com coquetel Molotov na rua, por conta de uma relação entre o parlamento, que é o Knesset israelense, e a Suprema Corte, que lá também estava buscando fazer coisas... Fazer política, na verdade. Política a despeito do parlamento. Então eles aprovaram, porque lá não tem uma constituição como nós temos aqui. Então Israel ele é um país que tem leis maiores, mas você não tem uma constituição definida. Então quem é quem? Você tem uma lei do parlamento, que diz o que é o parlamento. Então o parlamento está dizendo para si, eu sou o responsável por legislar. E a Suprema Corte estava fazendo isso lá. Então eles aprovaram uma lei no sentido de que quem manda aqui sou eu, o parlamento. E houve uma briga que foi pra rua. O que você está dizendo, então, eu estou dizendo que o negócio é pesado no mundo inteiro. O mundo no todo tem hoje muito mais movimentações não tão pacíficas da população nas ruas. Isso. É o que você Eu observa. estou dizendo que a situação, a gente olha para o Brasil e fica pensando, aqui tá, mas a situação não está boa. No Canadá também tem muitas questões acontecendo. Que é um país que é considerado hiper tranquilo. tal. Agora, recentemente, o Justin Trudeau recebeu uma figura no parlamento, inclusive o líder do partido dele renunciou. Agora, essa semana que passou. Ele recebeu um contrário, né? Por quê? Então o Justin Trudeau foi lá junto com o Zelensky, da Ucrânia, e o militar condecorado era nazista. Chamou o cara lá na frente. Entendi. Veja, mas a gente aqui não está vendo muito isso, né? A gente, talvez porque as informações, elas são elas vêm de muitas partes, né? Mas o que está acontecendo no mundo é algo que a gente está olhando assim e falando, poxa, é estranho. Situações estranhas no mundo inteiro. Como cientista político, você tem essa visão mundo. Então, nós estamos observando mas manifestações... O que nos interessa é o Brasil, claro. Sim. Mas tudo isso acaba afetando o Brasil. Mas é um reflexo, não adianta. A Primavera Árabe refletiu para todo mundo, as manifestações lá no Chile refletiram aqui. Né? Essa guerra que não acaba. A guerra, que já tem uma guerra que está numa zona cinza. Estranha, não estranha tem também. Eu imaginei que a Rússia fosse terminar essa guerra
Mas é uma guerra por procuração, né? Então, mas eu imaginei que fosse ganhar essa guerra pelo Uma guerra por poderio. procuração. Pelo poderio Não, mas de exatamente armamento. isso. Não tem declaração de guerra. Não, porque é uma guerra por Não, procuração. é. Como assim? Não é a Ucrânia que está lutando, né? Ali quem está lutando é a OTAN contra a Rússia. É por representantes. Então Tá estilo por isso Guerra é por Fria. procuração, estilo Guerra Fria. Só que é uma guerra realmente de fogo, só que estilo Guerra Fria. Isso está acontecendo lá. Todo mundo ajudando o país. Com Todo mundo, investimentos então, com investimentos pesadíssimos. pesados, com equipamentos. Eles até nem sabem usar muitos equipamentos que vêm de países. Eles não têm o Armamentos controle mais de modernos. armamentos mais modernos que vêm dos Estados Unidos. Da- Então, a eles têm que Alemanha, aprender a usar aqueles tanques não sei o que e tal, né? Por quê? Porque vem de fora. Então, quer dizer, é uma guerra por procuração. É a OTAN que está ali lutando contra a Rússia. Por quê? A OTAN contra a Rússia. Daí ficam umas questões aí, né? Porque os Estados Unidos investindo tanto ali, por causa das pessoas que estão morrendo ali. Eu não sei se o americano está tão preocupado com o ucraniano. Mas Entendeu? tem uma questão Então, mais. é uma questão maior que a gente tem aí. Comercial. O mundo, eu acho que vai até mais além. Tem uma questão de muita domínio coisa. mesmo, de você ter Muita uma. coisa. Os Estados Unidos precisam se reafirmar como potência do Ocidente. Muito bem, nós vamos continuar Difícil. agora nosso breve intervalo comercial a respeito de política pelo mundo. E a gente continua pelo canal do YouTube. Não sai daí. Pode abrir. O- Cara, é verdade mesmo, né? É estranho, viu? Eu percebo assim, não tenho a profundidade que os senhores têm, mas acompanho, como a maioria das pessoas, pela internet, não é? Então eu tenho vários canais que eu vou acompanhando, tanto pelo lado da Ucrânia como pelo lado da Rússia. Muitos amigos meus militares estão espalhados pelo mundo, alguns ainda continuam atuando como profissionais, né? Porque durante um tempo no Exército. E aí, verdadeiramente, a gente não consegue entender grandes países, grandes lideranças com fornecimento de armas, né, com fornecimento de tecnologia. Você falou a verdade. Hoje a guerra na Ucrânia e na Rússia está sendo feita por drone. Sim. Não, e você Cara, pensar que assim, drone. no primeiro Você não dá mês um da tiro pra guerra. ninguém, vem tudo de cima. Não, no primeiro mês da guerra, a União Europeia injetou 500 dinheiro. bilhões. Muito dinheiro. Movimentou muito 500 bilhões de euros. E é Eles- euro, meu amigo, não é eles- real, é euro. cinco. Injetou Eles- nesses primeiros meses da guerra. Então, assim, peraí. dinheiro. É estranho. Peraí. É estranho. Se a guerra não é por território, o cara não tá Não, guerreando não pra é plantar território. naquela terra. Já foi o valor É. do território. E você sabe que eu não tinha Engraçado noção. isso, né? Ei, eu não tinha noção do tamanho da Ucrânia. Cara, a Ucrânia é gigante. Enorme. Ela é grande. E produz muito cereal, tem Muito, gás, né? tem uma série de Não, coisas. mas Ela é então, o celeiro. mas- Essas é o altas do celeiro. milho que deu agora aqui. Alto do do milho é reflexo. Reflexo. lá. Então, eu não tinha noção. Quer dizer, o mundo não tinha noção do tamanho Isso. e do celeiro que era a Ucrânia. Não tinha mesmo, confesso. Só que aí o que acontece? Naquele início da guerra, a Europa achou que, tirando a Rússia do sistema de trocas financeiras internacionais, ia derrotar a Rússia. Ia sufocar. Que é o SWIFT, sistema de trocas, né? Tudo funciona pelo SWIFT, né? Que é movimentação financeira, tal. E tiraram a Rússia do sistema, mas a Rússia, já num modelo aí vinculado à China e utilizando uma ponte para os países árabes, produtores de petróleo, Já estava com a negociando. sua subsistência. Não, ela já botou os bracinhos assim, ó. Negociando, falando China, assim, Oriente olha, Médio. para os árabes, veja, por que vocês não vendem petróleo na moeda chinesa? Por que tem que ser em dólar? Os árabes, não. Peraí, vocês estão... Interesse, tu passou a vender na moeda chinesa. Aí o dólar não é mais a única moeda que compra petróleo no mundo. Não. Quando eles fizeram Porque isso... o barril de petróleo era dolarizado. Sim, né? você só comprava petróleo em dólar. E Então, aí por vem- exemplo, o Brasil quer comprar petróleo. Tem que comprar petróleo. Tem que ter dólar. Então você tinha que trocar o cruzeiro. Porra. Era cruzeiro, né, amigo? Era Eu não sei de onde veio isso aí. Você tinha que trocar o real pelo dólar para poder comprar petróleo. Você não tinha outro jeito. Né? Então o mundo inteiro, a Rússia... tinha que Muito trocar se o fala rublo. da história do própria invasão do Iraque. Na ocasião, o Saddam Hussein teria feito a figura justamente de tentar- passar o barril Isso, do petróleo para o euro. pro euro. Então aí que E aí- desencadeou esse problema no Iraque. Então os Estados Unidos ele verdade, precisa tem se razão. reafirmar como potência. Hoje nós temos a China como a maior potência mundial. Não tem. O pessoal fica com aquela história. Criaram o Covid, laboratório chinês. Meu amigo, se a China fechar o mundo para balanço amanhã, ela só passa nas indústrias e fala: ó, parou. Fechou o mundo para Cadê seu balanço, celular, acabou. É porque... Não, o celular, a câmera, a televisão, essa lâmpada, esse LED. Ó, você apontou aqui dentro uns 5 produtos que é da China. Não, Tudo chinês. Não tudo. E se você não for além,
roupa, metal. Tudo. O que acontece? Então, se a China amanhã fala assim, ó, então tá, 1 ano sem exportar, 1 ano sem as suas indústrias, tem nada. Quebra tudo. Vamos lá? O nosso último bloco? 8 minutos para considerações finais? Pô, cara, não parei na minha segunda pergunta. Muito bem, estamos entrando no nosso último bloco, já agradecendo Mário Sérgio Lepre, cientista política, Vinícius José Zanini Rocha, professor de história. Amigos, a gente só esbarrou, né? Igual quando a minha avó servia para mim aquele leitinho com a nata, só na nata na parte de cima, eu sou daquele tempo que fervia o leite, deu aquela natinha, né? Não deu para a gente aprofundar, mas o propósito foi esse mesmo, não aprofundar, a gente ficar de uma forma muito simples, não simplista, simples, mostrando para todas as pessoas que a política faz bem sim, se você entender ela um pouco mais. Tem muita gente que fala, não gosto de política, não gosto de discutir política. Não é isso. Então, com professores como vocês, como historiadores, vocês que conhecem da história, é muito legal a gente descobrir de que como para que e de onde vamos com a política, né? Então, considerações finais, amigos, para a gente elucidar um pouco mais a respeito de quais são os grandes desafios que a gente tem nas políticas hoje partidárias no Brasil. Eu entendo assim, o Brasil é um país que teve uma evolução democrática até razoável. Nos últimos tempos, tivemos algumas questões que ficaram ainda a dever. Então, eu acho que está tendo uma certa briga no nível institucional, isso é muito claro. Isso é algo que precisa ser solucionado. Então, me parece que o parlamento agora, até recentemente, a gente está falando hoje, né, e agora em setembro, o parlamento andou dando os seus pitacos lá, olha, o Supremo está decidindo isso, mas nós temos a questão do aborto, tá, que foi colocado aí, né, na pauta do Supremo, questão do aborto, é aquilo que o Vinícius falou agora há pouco, falou assim, não decidir é decidir. Então, se o parlamento não descriminaliza o aborto, ele é uma decisão. E crime é algo que é aquilo que tem que vir através de lei. Isso. E lei quem faz é o parlamento. Isso. Então, isso a gente tem que saber. Porque veja, você falou uma outra coisa interessante também, que o vereador ele é o espelho do município. Então, é isso aí. Se você votou e aqueles caras estão lá como deputados federais, eles são espelhos da sociedade. Isso. Então, se eles não fazem alguma coisa, é porque a sociedade não tem interesse naquilo. E aí vem um grupo de 11 ministros que são iluminados, porque vêm da academia e tal, e começam a decidir coisas que é prerrogativa do parlamento. Então, eu acho que esse choque institucional, eu acho que talvez seja o maior desafio neste momento na vida brasileira. É um choque institucional que precisa ser resolvido. A democracia brasileira está... É como se o farol fosse para baixo, depois de tudo aquilo que subiu. E cada um fazer a sua função é muito importante. Em certa ocasião, a senhora Rosa Weber falou, ouvindo o clamor das ruas. Mas peraí, excelência. Não é a sua função. A função deles é fazer uma fiscalização de outra questão, de um procedimento, de tudo mais. O Congresso é a expressão do povo. Uma ferramenta que está sendo pouco utilizada, e nós temos na nossa lei, que é o plebiscito. Pô, faz plebiscito, faz consulta popular, foi mostra. Aí, inclusive, né? Agora pro aborto. Uma coisa que foi muito interessante na separação do Pará. Votou. Foi, na hora que chegou para ali, a população falou, não quero. Pô, essa é a vontade da população. Então, esse é um desafio que é para trazer, primeiro, participação da população, não simplesmente em períodos eleitorais. Segundo, satisfação da população com efeito político. Parece que é uma coisa que só vai e nunca volta. Então aqui agora, peraí, eu participei desse plebiscito, eu manifestei outra, não precisa ser só aquela formalidade da eleição de 2 em 2 anos. Mas ali, ó, tá aqui um especialista falando, tá aqui outro especialista falando, tá aqui, vamos votar. Aquela vez da questão das armas. Das armas. Pô, foi um efeito muito bacana dos armamentos, exato. Foi muito bacana. Chegou lá a técnica, o pessoal falou, e aí a opinião do povo brasileiro, não de um grupo que articulou, não de um grupo que está ali caneteando que não deveria estar efetivamente, deveria estar cuidando de outras questões. Então ali, a população vai falar assim, vai se sentir incluída, vai se sentir participativa. Quanto mais debates, melhor. A população. Eu acho que esse é o desafio. Em
Esse é o desafio do Brasil hoje, que você perguntou, né? Isso, inclusive... Para a gente finalizar nosso programa, quais são os grandes desafios? Então, quanto mais debate tiver com a população, melhor, em todos os níveis. Isso. Na vereança, nos deputados, no Congresso. Exatamente. E isso foi meio que roubado pelo Supremo. É isso que é perceptível isso. As pessoas estão percebendo. É como se a democracia... mas eu não me sinto mais útil. Tal coisa. Mas o Supremo cassou o fulano. O fulano tinha 350 mil votos, né? E aí, de repente, eles mudaram o entendimento. Então aí você não gosta, porque como é que mudaram o entendimento por causa do fulano? Aí isso tá ruim. Então você para pra pensar como e fala se assim... muda o pensamento do STJ? Do STF. Esse aí foi no TSE. Porque tem um entendimento. Na lei penal, tanto na lei penal quanto na lei eleitoral, você tem sempre o respeito àquilo que... Por exemplo, vamos lá. Indúbio pro réu. Então isso é uma regra. E no eleitoral a mesma coisa. Então, ele tem um dispositivo lá que dizia que o promotor que tiver contra ele um processo administrativo disciplinar, então se ele renunciar ao cargo de promotor, fica inelegível. No caso do Dallagnol, vamos fulanizar porque era isso, né? No caso do Dallagnol, o que havia contra ele é uma possibilidade de um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, mas não havia o PAD. Ou seja, aí o tribunal interpretou a maior. Então, na lei está lá que tem que haver o processo administrativo disciplinar para que eu possa caçar o cara. Antigamente, como é que era? Bom, então não tem o processo administrativo disciplinar e o cara teve 350 mil votos. Então, respeito os 350 mil votos. Olha o peso disso, Olha, você está entendendo? Isso é algo que deixa a gente irritado. Eu, como analista, eu tenho sido Vinícius, e você. Você fala assim, não é pelo Dallagnol, não tô querendo. Não, cara, mas é uma insegurança que isso gera. Insegurança, porque, poxa, quer dizer que agora, entendeu? Isso é muito ruim. Mais de 1/4 de milhão de pessoas incineraram seus votos. Entendeu? Por causa de 7 ministros. Exato. E um desafio que você puder, né, dar eu digo que é mais, até uma questão em âmbito pessoal nosso, desestigmatizar que discutir política é uma coisa ruim. Você não tem que discutir, você tem que debater, você tem que construir as ideias. Então não quer dizer que a gente está discutindo, não quer dizer que a gente está brigando. Não. Só quer dizer que a gente está expondo. E aí você É que a palavra é discutir política. Não, vamos conversar sobre política. Exato. E não tem que ter um vencedor. Mas às vezes, o Mário falou um negócio aqui, realmente, deixa eu pensar. Olha só, eu tava com aquele conceito lá, não é feio você voltar, você mudar. É isso que faz o mundo andar. Né? Claro, você tem que manter a sua presença, manter seus princípios, mas uma opinião, às vezes, tem que dar uma renovada aí, né? Muito bem. Amigos, ficou um monte de perguntas dos nossos telespectadores, dos nossos navegadores, dos nossos amigos aqui, mas é assim mesmo, né? Um assunto tão interessante como esse fica para uma próxima ocasião. Vinícius, um telefone de contato seu, por gentileza. Meu telefone é 43 99148 6968. Muito bem. Sérgio, o seu? 43 99102 7980. Muito bem. Sabe por que isso? Porque eles, com toda certeza, estão à disposição de vocês. Milhares de pessoas vão começar a ligar de madrugada para eles. Estou brincando, não é nada disso, não. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Tenho que agradecer Mário Sérgio Lepo, cientista político, Vinícius José Zanini Rocha, professor de História, que me ajudaram a elucidar um pouco mais sobre política. Você entende política? Hoje, um pouco mais. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho e até a semana que vem, se Deus quiser, e eu tenho certeza que ele há de querer.